Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani e você tá mais um vídeo aqui no Book Galaxy. Seja bem-vindo se esse é seu primeiro vídeo e seja bem-vindo novamente se você acompanha aqui com frequência. Hoje nós vamos falar dos livros que eu li no mês de setembro. Então vamos lá! Gente, como eu comentei aqui no meu vídeo anterior sobre a tag do Stephen King e também nas minhas redes sociais, setembro foi o mês que eu acabei dedicando ao autor Stephen King, porque foi o aniversário dele, ele completou 72 anos aí, então eu aproveitei, né, pra engatar e já ler alguns livros que estavam pendentes na minha lista pra ler dele. Que livros do Stephen King não estão pendentes, não é mesmo? Ele não para de lançar livro. Livro número 1 que eu li no mês de setembro, então, eu abri o mês com A Escolha dos Três, que é a continuação de O Pistoleiro, da série A Torre Negra, do Stephen King. Eu achei, como muitas pessoas aí também têm a mesma opinião, do primeiro para o segundo livro a gente tem um salto muito grande aí, da qualidade da escrita mesmo do próprio King. Ele mesmo diz, né, que quando ele escreveu o primeiro livro, O Pistoleiro, ele era mais jovem, o estilo de escrita dele, ele ainda estava se descobrindo e tal, e você consegue ver bem essa transição. O meu interesse pela história, eu acho que ficou muito maior no segundo livro. A gente tem uma cena aqui, não é nenhum spoiler, mas tem uma cena de tiroteio que eu acho fenomenal. Eu lembro que eu estava no Uber, voltando do trabalho, lendo, assim, essa cena. Muita ação, muito bem descrito. E King, né, criando personagens que a gente aprende a amar. Então, o Pistoleiro, que é o Roland, que aparece no primeiro livro, e aqui, né, a gente continua acompanhando a saga dele em busca da Torre Negra. Então, esse livro, ele tem um sobrenatural, ele é muito forte na parte de fantasia sobrenatural mesmo. Ao contrário do primeiro, o King, ele acabou colocando umas cenas que se passam no tempo presente, né, com muito mais frequência do que acontece no primeiro, e isso eu achei muito legal, porque ele consegue fazer essa transposição entre os dois mundos de uma forma fenomenal. E esse livro aqui, eu devorei ele também, e assim, 5 de 5 estrelas, pra variar. Segunda leitura do mês de setembro foi O Colecionador de Ossos, do Jeffrey Deaver. Eu fiquei muito curiosa, peguei esse livro no Kindle Unlimited. A Amazon tava me recomendando há muito tempo, porque é um suspense policial, e um dos personagens principais é um investigador, que ele é paralítico, e ele é uma personagem muito complexa e que eu adorei acompanhar. E a outra personagem que nós acompanhamos também é uma policial nova, né, que ela é meio que arrastada por uma cena de crime. Ela não queria participar da resolução desse crime, mas ela acaba tendo que trabalhar junto com o nosso detetive, e é muito legal essa junção dessas duas personagens, que são personagens bem diferentes. O assassino, né, que o colecionador de ossos, também é uma personagem intrigante. Só que eu acho que esse livro, eu acho que ele poderia ter tido menos páginas, ele poderia ser mais sucinto, porque eu acho que o autor, ele deu uma enrolada em várias cenas. Eu achei um pouco desnecessário, principalmente como eu tô muito acostumada a ler muitos livros assim, de suspense policial. As coisas têm que acontecer com rapidez, tem que ser fluido. Eu acho que o autor, ele se perdia um pouco umas descrições, até forenses, assim, meio desnecessárias, que quebravam um pouco o ritmo, e o livro poderia ter sido muito mais dinâmico. Assim, o desfecho foi muito bom. Eu lembro que eu fiz Caraca! quando eu vi quem era o culpado, mas ao mesmo tempo essa surpresa ela se perdia um pouco porque o ritmo tava meio arrastado. Então foi uma leitura muito boa, mas não foi assim a melhor de todas, assim, de romance de suspense policial. E minha nota foi 4 estrelinhas para este livro. Minha próxima leitura do mês de setembro, eu aproveitei, vocês lembram daquele bafafá, né, que teve por causa da Bienal do Livro? Que foi? Dá um oi pra galera. Oi? Oi? Ó o cabelo. Ela tirou o lacinho. Fala ali, Lila. Lila. Olha, parece uma doida. Tá uma doidinha. E como teve uma comoção muito grande essa censura na Bienal do Livro, as pessoas começaram a divulgar livros LGBT e contos que estavam disponíveis gratuitamente na Amazon. Lila! Eu aproveitei as recomendações, vi contos muito legais, e um desses contos foi O Rei da Festa, do Henry. O Henry também tem um canal aqui no YouTube, o Book Crush, e eu recomendo pra vocês que ele faz uns vídeos muito legais, e ele faz um trabalho muito bacana de ilustração, e ele falou um pouco sobre isso no último vídeo dele, então eu recomendo que vocês vão lá. E no conto dos Reis da Festa é um conto muito bonitinho, um conto LGBT, com dois personagens que eu achei muito gostoso de acompanhar, eu li super rápido também. O Henry vai trazer um romance que acontece numa festa, por isso Os Reis da Festa. Muito fofo, muito legal, com muitas referências da cultura pop, que eu adorei, principalmente referências até a Meg Cabot, porque o Henry, ele é fã da Meg Cabot, assim como eu. Então rolou uma identificação muito grande aí, foi muito legal. E eu recomendo pra vocês, é um conto super divertidinho aí, e eu dou 5 estrelas. E minha quarta leitura do mês de setembro foi, então, eu voltei aí para o Stephen King, e foi The Outsider. Esse livro eu já mostrei aqui no meu vídeo, no meu book haul dos livros que eu comprei nos Estados Unidos, e foi, de longe, uma das melhores leituras aí que eu fiz em 2019, não só por ser Stephen King, mas por ser o Stephen King trazendo aí mais uma história muito envolvente, muito criativo, eu acho, o tema. Claro que a gente tem, né, o sobrenatural, pra variar. Ele resgata algumas personagens da trilogia Mr. Mercedes, né, do Bill Hodges, e isso pra mim foi
um presente. Fiquei arrebatada por esse livro, de verdade. Foi um livro que eu achei muito bom. Foi bom pra treinar meu inglês. Eu acho que esse livro aqui é uma coisa clássica do King, sabe? Porque ele traz os elementos de pessoas unidas contra um mal, né? São pessoas que confiam umas nas outras, então fala muito sobre lealdade também. Fala sobre o sobrenatural de uma forma muito original e você tem que se entregar, porque ele propõe até mesmo os personagens, propõe que você acredite em certas coisas e aceitar que o mundo não é exatamente como nós vemos, que existem coisas que nós não compreendemos, nunca vamos entender. Eu achei esse livro excelente, né? 5 de 5 estrelas. Minha leitura seguinte do mês de setembro, eu falei aqui no canal, e foi A Corrente, do Adrian McKinty. Gente, esse livro aqui, Meu Deus. recomendo que assistam um vídeo resenha que eu fiz, porque eu fiquei muito empolgada. Eu terminei e já fui gravar resenha, isso é muito raro de acontecer. Mas esse aqui me deu muita vontade, porque ele me deixou meio maluquinha, assim. É um livro que tem um ritmo muito acelerado. Eu falei com bastante detalhes desse livro na minha resenha, então eu recomendo que vocês assistam. E esse livro, obviamente, foi 5 de 5 estrelinhas. Aproveitando ainda aquela vibe dos e-books gratuitos, né, com temática LGBT que a gente tinha lá no Kindle Unlimited, eu li o conto Vingança, Sorvete e Nós Duas, da Rebecca Jorge. Esse conto é muito fofinho, são duas garotas e elas são vizinhas, elas não têm uma relação muito boa, elas mal se falam, mas por causa de um garoto que acaba magoando as duas, elas se unem pra se vingar dele e elas acabam desenvolvendo um relacionamento aí, as duas. E é bem fofinho mesmo, porque fala de amizade e tem um romance LGBT com garotas, que eu acho que foi o primeiro livro que eu li, assim, abertamente sobre isso. E também foi bem gostosinho pra passar o tempo, mas ao mesmo tempo eu achei que a autora poderia ter trabalhado um pouco melhor os diálogos e as personagens. E uma das personagens, eu acho que elas têm 15 ou 16 anos, elas são muito infantis do jeito que elas falam. Mas enfim, são só coisas chatinhas minhas, assim, da minha personalidade. Mas é uma leitura bem gostosinha e pra mim foi um 3 de 5 estrelas. Minha leitura seguinte, aí do mês de setembro, foi As Gêmeas no Gelo, do S.K. Tremaine. Eu já tinha lido um livro anteriormente desse autor, que foi A Criança do Fogo, e eu gostei muito mais de A Criança do Fogo do que As Gêmeas no Gelo. O que acontece com As Gêmeas no Gelo, gente? Eu acho que o autor, pra ver que ele segue a mesma fórmula, porque A Criança do Fogo tinha mais ou menos a mesma fórmula de mulher mora num lugar muito afastado, muito distante, crianças sobrenaturais, maridos fazendo coisas escondidas. Isso que me incomoda. Todo mundo faz coisas escondidas de todo mundo. As pessoas não se conversam, então acontece alguma coisa. Ai não, a gente tem que esconder tal coisa de fulano. Ai não, a gente não pode contar pra ciclano. Sabe, ninguém se conversa e as crianças acabam sendo vítimas disso. Isso me incomoda num nível assim que eu acho que tirou pra mim todo o gosto do livro. No final eu já tava tipo, meu, para de ser bunda mole, sabe? Os personagens meio mole, molenga, assim, eu não tenho paciência pra isso não. Eu tenho que tirar o chapéu pro autor, porque ele me deixou interessada, então eu li o livro muito rápido. Eu não quis abandonar ele. Então, apesar de ter sido meh, ele conseguiu me prender pra eu terminar ele. Então, por isso eu acho que foi 3 de 5 estrelas. Minha leitura seguinte, voltei para o Stephen King e foi Gwendy's Bottom Box, que o Stephen King escreveu em parceria com Richard Kismar, acho que é assim, eu não sei como pronuncio o sobrenome dele. Esse livro eu também falei sobre ele no Book Haul dos Estados Unidos. E esse livro aqui, gente, foi uma delícia de ler. Eu acho que eu li um dia e meio. É um livro simples, é um livro gostoso de ler, tem uma história super intrigante e tem aquela coisa, né? Tem um fim que te deixa querendo mais, você não sabe muito bem what the fuck aconteceu ali, mas é muito gostoso. E aqui a gente tem a história da Gwendy, que é uma garota de 12 anos, que ela era gordinha. Então todo dia ela fazia exercício, ela subia uma escadaria muito grande que tinha na cidadezinha dela, que chamavam de escadas do suicídio. E ela subia essa escadaria todo dia, e um dia ela chega lá e tem um cara com um chapéu, e ele muito bem vestido, um cara meio bizarro, e começa a conversar com ela. E ele dá pra ela uma caixinha com botões dentro, botão de apertar, tipo, botão de joystick, assim. E ele fala pra ela que ela tem o controle sobre apertar ou não apertar aqueles botões. E aí aconteceu que ela ficou com essa caixa, aceitou cuidar da caixa. A história inteira vai se desenrolar com a Gwendy crescendo, tendo essa caixa como segredo, e a curiosidade de apertar ou não apertar os botões. Gente, é muito legal, é muito gostoso. Eu li, tipo, em um dia. E, né, qualidade Stephen King. Esse também foi 5 de 5 estrelas. Leitura seguinte aí dos livros lidos em setembro foi Cego, do Robin Cook. Mais um livro com capas maravilhosas. Esse livro aqui, gente, foi muito legal, porque ele é o primeiro livro da série da Lori e do Jack. A Lori e o Jack são dois médicos legistas que eles trabalham no IML lá em Nova York, e eles têm uma série toda de livros aí que, né, eles acabam desvendando crimes e tal, no trabalho deles de legistas. E Cego é o primeiro livro de todos, então a gente conhece a Lori. Eu não tinha lido o primeiro ainda, eu fui lendo, na verdade, essa série super fora de ordem. Eu até gostei, porque nos outros livros eu não gostava muito da Lori, eu achava ela meio chata, né? Mas esse livro aqui, você conhece ela, conhece um pouco do passado dela, que nos outros livros não fala, e é muito legal. Tem um ritmo assim bem acelerado. Enfim, a gente sabe que o Robin Cook ele escreve muitos romances, né? Então ele sempre tem uma formulinha às vezes pra seguir. E ele coloca umas intriguinhas, uns romances no meio pra dar uma interessada. Isso acaba desviando um pouco do ponto central do livro, mas foi 4,5 de 5 estrelas pra mim.
Próxima leitura e última que eu li do Stephen King neste mês de setembro foi Fúria. Fúria foi um livro que o Stephen King escreveu pelo pseudônimo do Richard Bachman. O Stephen King, ele tinha um pseudônimo, tá? Que ele queria escrever pra se apartar, porque ele já tava muito famoso, muito mesmo. Ele queria escrever umas coisas diferentes sem atrelar o nome em Stephen King. E é um livro que é muito polêmico. O próprio Stephen King pediu pra tirar de circulação. Porque neste livro, ele vai falar sobre um massacre. Então, é um estudante que pegou uma arma, matou o professor e manteve a sala de aula, né? Os colegas dele como reféns. Só que o King, ele trata esse aluno como um herói. Então, assim, o jeito como ele descreve, o jeito como os outros alunos olham pra ele. Os alunos estão sendo reféns e acabam falando lá com carinha como se ele fosse um heróizinho. Isso me incomodou um pouco. E outra coisa que me incomodou é que parece que todos os adultos desse livro são idiotas debilóides. O pai do menino, os professores, o reitor, os policiais, tipo, é todo mundo muito idiota. Isso me irritou um pouco. E assim, a gente até perdoa, porque isso foi escrito muito no começo da carreira do King. Ele ainda, eu acho, tava se descobrindo aí como autor. Você vê que tem a qualidade King ali, mas poderia ter sido melhor. E por causa desses pontos que eu comentei, eu não gostei muito, mas eu acho que foi uma leitura válida, me valeu aí 3 de 5 estrelas. E última leitura de setembro foi As 3 Partes de Grace. Foi um livro que eu recebi aí no Very Important Book da editora Record. Editora maravilhosa. E, gente, esse livro aqui foi uma surpresa muito gratificante, foi incrível. Ele é um romance, e ele é um romance adolescente, tanto que ele é publicado pela Galera Record. E, na verdade, eu não esperava gostar tanto, mas foi um livro apaixonante. Nesse livro, a gente vai conhecer a Grace. A Grace, ela é uma adolescente que engravidou, e ela resolveu doar o bebê dela pra adoção. Então, a gente vai acompanhar a Grace lidando com isso. É uma decisão muito importante, muito difícil. E a própria Grace, ela é filha adotiva. Então, quando ela se vê nessa situação de dar o próprio bebê, ela começa a pensar na situação dela como filha adotiva e resolve procurar sua família biológica. E ela descobre que ela tem irmãos biológicos também. Então a Grace, ela vai em busca desses irmãos biológicos, e é aí que a gente conhece a Maya e o Joaquim, que são os irmãos biológicos da Grace, e cada um tem uma história diferente, cada um passou por suas próprias batalhas. A história do Joaquim, sim, é bem comovente, eu fiquei à beira das lágrimas muitas vezes. E é um livro, nossa, traz umas mensagens muito lindas sobre família, principalmente, sobre união. E outra coisa que eu gostei demais nesse livro é que ele é um livro para jovens, para adolescentes. Acendi a luz aqui, nossa, ficou amarela, né? Mas é que o sol já tá se pondo, mas enfim. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é que a Robin, ela escreve para adolescentes, com personagens adolescentes, mas são personagens adolescentes muito bem construídos. E assim, não me deixou irritada. Por quê? Quem me acompanha aqui sabe que eu geralmente não gosto muito de livros adolescentes, porque os problemas adolescentes, quando você já chega na minha idade, você já fica, cara, vai passar. Ai, adolescente. Você acaba ficando um pouco sem paciência com adolescentes. Mas eu... Nossa, bati bem, né? Mas eu acho que o jeito que a Robin, ela escreve... Eu me conectei muito com os 3 adolescentes. Até um deles, a Maya, ela é meio chata. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito dela. Eu gostei de todos os personagens aqui, porque eu acho que eles são muito humanos, muito reais. Eu acho que a Robin, ela escreve para adolescente de uma forma muito adulta, de uma forma muito madura e de uma forma muito bonita. E esse livro me emocionou muito. E eu recomendo muito pra vocês, se vocês querem se emocionar. 5 de 5 estrelas. E é isso, gente. Esses foram os 11 livros que eu li no mês de setembro. E vocês, o que leram no mês de setembro? Leram bastante coisa? Como é que tá sendo o mês de outubro de vocês? Eu agradeço muito por você ter vindo até aqui, por você ter assistido esse vídeo. Muito obrigada, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!